As suas histórias em relação à família, né, assim, você também passou por muita coisa difícil quando você se casou, né? É, E até o fato do próprio casamento em si, da cerimônia, você tinha 19, né, quando você é, casou. é. A questão ali da cerimônia, que você não quis falar pra sua família que você ia casar, Não, você avisou o seu pai no dia do casamento, exato. né? Por que você tomou essa decisão de não contar? Pelo seguinte, porque, na opinião, eu conheço minha família, eu teria que casar com um rapaz crente. E o noivo não era. Ele era católico, né? É católico nominal. Agora presta atenção como é que foi a coisa, foi certa. Eu, para casar, para o padre fazer o casamento, teria que levar a certidão de batismo e de crisma na Igreja Católica. Ele tinha sido batizado e crismado na Igreja Católica. Estava lá. Então ele mandou pegar, ele era batizado na igreja de São Januário, não sei o que, lá no Rio, mandou pegar a papelada e eu. Eu não podia pegar com ninguém. Então eu combinei com uma amiga minha. Ela batizou com o meu nome e eu fiz o vestibular com o nome dela. E a gente fala de corrupção. Vê como eu era corrupta. Troca justa. Gente, que loucura! Foi. Naquela época, eles entregavam a carteira de identidade para você, assim pura, para você mandar plastificar. Eu tirei uma carteira de identidade nova e ela uma nova. Nós trocamos as fotos. Ela fez, o batizou e crismou com o nome, com o meu nome, Fez o com a vestibular. foto dela, e eu fiz o vestibular. A senhora casou e ela fez faculdade. Ela fez faculdade, ela já aposentou. Gente. Agora você veja que eles enganando o padre, enganando todo mundo. Foi desse jeito que eu casei. Eu queria casar. Mas você estava apaixonada ali. Cabeça, tronco e membros. Eu apaixonei. Eu não conheço uma pessoa que apaixonou. Eu não tenho condição de meio termo. Eu sou 880. E o próprio casamento, né, foi muito difícil, porque ele te privou de fazer coisas que você gostava. Tudo privou e depois eu descobri que ele estava certo. Porque eu vivi. Ele nunca me deixou, ele disse, você vai aprender a viver com o que eu tenho, com o que eu posso lhe dar. Você estuda tudo o que você quiser, mas trabalhar não. Porque mulher que começa a ganhar dinheiro fica independente. Começa a dar ordem e casa que mulher manda até o galo cantar fino. Eu me lembro disso com uma raiva. Mas olha, eu tive a minha filha. A minha filha morreu um ano depois que o pai morreu. E depois eu descobri que foi tão bom que ele não me deixasse trabalhar. Por quê? Porque eu vivi todo o tempo com ela. Eu cuidei dela. Ela era a minha maior amiga. Nós conversávamos muito, fazíamos tudo juntos. Eu vivi aqueles 24 anos da minha filha com intensidade. Ela morreu muito nova. Se eu tivesse saído para trabalhar, eu ia sempre ficar com uma culpa. Eu não cuidei da alimentação da minha filha. Eu devia ter feito mais e não fiz. Então, foi a primeira vez que eu agradeci a Deus pela vida daquele marido, que tinha me proibido de fazer o que eu mais queria. Só um minutinho, tem algo que eu acho muito interessante que a senhora já falou algumas vezes, e aí eu queria primeiro saber a opinião da Ruth, né? Você fala muito sobre mulheres da Bíblia, então eu queria muito que você falasse, né, o seu ponto de vista bíblico sobre o julgo desigual, né? E depois eu também queria saber aí mais detalhes do seu matrimônio. Sim, Pode ser? sim. Só uma correçãozinha. Por favor. Eu falo sobre as mulheres na história do cristianismo. Isso, nas mulheres, perdão. Porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim, você vai falar sobre as mulheres da Bíblia? Eu falo, não. Parece até uma coisa, como assim não quer falar sobre as mulheres da Bíblia? Eu falo, porque já tem tanto livro sobre as mulheres da Bíblia, e para mim, a Bíblia fala por ela mesma. Eu não gosto nem de assistir séries sobre a Bíblia, sobre personagens bíblicos. Eu falei, a história verdadeira está ali, está na palavra. Então, eu peguei a história, eu comecei a falar sobre a história das mulheres pós-Atos.
Então, bem ali, né, século II, dali em diante, o Império Romano, o período da perseguição de Nero, o contexto da Igreja Romana, eu comecei dali, né? E ali, o que eu acho interessante, você falou do jogo desigual, não é só a Bíblia que fala sobre isso, a gente vê na história falando sobre isso também. Então, os pais da igreja falavam sobre isso. Os pais da igreja diziam, porque o que aconteceu no início do cristianismo é que as mulheres formavam a maioria dos cristãos. O cristianismo chegou a ser considerado uma seita de mulheres e crianças. E aí, os pais da igreja diziam, como é que vai ser um casamento de uma mulher cristã com um pagão? Ela vai estar sempre dividida, né? Porque ela quer estar com os irmãos, tal, o marido não vai deixar, não vai permitir. Então, isso é coisa antiga, né? Desde a Bíblia, pega na história, a gente vê muito isso na história e vem até hoje. A gente percebe até hoje os problemas que causa essa questão do jugo desigual. Mas o que acontece é que quando a gente se apaixona, como minha amiga Edmeia, a gente fica cega. Acho que todas as moças. Eu lembro que antes de eu casar, eu tinha um calendário que eu ia riscando. Falta um dia, 2 dias, 3 dias, ia riscando. E tanto que eu queria que chegasse logo o casamento. Você não vê nada. Eu acho que se Jesus Cristo descesse e me falasse não casa, eu ia falar, não, eu quero casar. Eu quero casar. É. Então, é uma coisa, gente. Por isso que eu falo, quem não casou, pensa, gente. Porque é uma decisão para a vida inteira. E é uma decisão, para nós, né, que somos cristãos, é uma decisão para a vida inteira. A gente não vai se separar. E se a gente não faz uma escolha sábia, nós vamos pagar o preço. Tem muita gente que pensa, depois a gente vê como Depois, é que... Não é assim que funciona, né? Não, e a gente acha... Tem uma expressão que eu vi, teve uma época que eu dava muito palestras para casais. E eu vi assim, que a mulher casa achando que vai mudar o marido, mas ele nunca muda. E o homem casa achando que a mulher não vai mudar, e ela muda sempre. Então, fazer o quê, né? Porque um quer mudar o outro quer que o outro não mude. E não adianta. Não, eu casei com ela, ela era desse jeito, como que ela vai ser do outro agora? Né, a senhora falou, né, que é para a vida inteira, principalmente para nós que somos cristãos, né? É. E a Edmeia, né, você não pensou em divórcio. Você teve seus problemas no casamento, mas você seguiu até o fim. Aguentei firme. Aguentei firme. Eu não sei o que ia ser de mim se Deus não levasse o marido. Olha, foi difícil. Foi muito, muito mais difícil depois da minha verdadeira conversão. Sim. Porque antes eu era crente. Eu sou crente. Não bebo, não fumo, não vou a boate, não sei o que, Mas minha filha, entre ser crente e ser filha de Deus, a diferença é terrível.